Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos trazer um convite à obediência às regras, à obediência às leis. Deus, naquele tempo em que Jesus vivia, haviam leis que Moisés havia entregue ao povo a convite de Deus. Deus o encarregou de poder ser o homem que entregava às pessoas aquilo que precisava ser feito para poder alcançar uma aproximação àquilo que Deus os convidava a viver. O exemplo que nós temos é a vivência de Moisés com o povo na procura da terra prometida. E essa procura pela terra prometida mostrava que haviam muitas pessoas que estavam desobedecendo aquilo que Deus convidava as pessoas a viverem. E por isso Moisés foi colocando regras e leis para poder fazer com que aquela sociedade se civilizasse. Por isso o termo civilização vem dessa questão de civilizar as pessoas pelas regras. As regras são necessárias exatamente para civilizar as pessoas e organizar uma sociedade. E Moisés teve, através de Deus, essa responsabilidade de poder organizar uma sociedade através das leis. E entre elas, duas nos foram apresentadas na nossa liturgia de hoje. Uma é a entrega do primogênito aos olhos de Deus e a outra é o sacrifício, o holocausto de um animal para poder, assim, entregar a Deus esse sacrifício. Apresentada essas leis, eles deveriam as obedecer. Porém, a gente sabe muito bem que com a vinda de Cristo, houve também uma promessa de que haveria sim o fim desses holocaustos. Por isso hoje nós não sacrificamos mais animais em função exatamente de Cristo ter sido o cordeiro imolado. Cristo morreu e esse sacrifício de Cristo serviu para todos nós. Não há mais a necessidade de sacrificar animais para poder entregarmos a nossa vida a Deus. E por isso Jesus ainda viveu essas regras de Moisés. Para ter entregue a sua vida a Deus, a sua família teve que entregar os animais como sacrifício para poder se aproximar dos olhos de Deus. Isso nos mostra o seguinte, que independente do tempo, das condições, são as regras que existem atuais que nós devemos obedecer. E regras, como nós podemos perceber muito bem nessa condição, elas podem mudar sim, mas desde que elas sejam para a prática do amor ou a prática de um bem maior. Nós não podemos mudar regras para fazer coisas erradas. E às vezes vivemos numa sociedade na qual as pessoas querem mudar as regras para poder cometer pecados. E nós não podemos fazer isso. As regras, quando elas mudam, elas se transformam, passando para uma outra condição, como aconteceu na condição de Cristo, tem que ser por causa de uma prática de amor. Jesus entregou sua vida, derramou seu sangue em sacrifício a todos os animais que eram sacrificados, eliminando assim essa condição. Não seria mais necessário matar os animais para poder derramar o sangue deles para que Deus pudesse os enxergar. A partir do momento em que Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue, ele abriu margem para que todos nós pudéssemos nos aproximar de Deus. E assim é feito e é assim que nós hoje nos aproximamos de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus, naquela época, também existia como nos é apresentado. E hoje nós podemos receber a presença do Espírito Santo pela mesma condição que Jesus nos ofereceu. Através desse sacrifício de Cristo, hoje qualquer um de nós podemos ter a presença do Espírito Santo de Deus. Para isso, nos basta, como sabemos muito bem, a palavra-chave é comunhão. Ter uma comunhão com Deus é o que nos faz receber o Espírito Santo de Deus. E por isso, a gente vê que aqueles que recebiam o Espírito Santo de Deus tinham grandes manifestações. E nos é apresentado hoje a manifestação até da visão. A visão
que foi nos apresentada hoje é que no futuro a alma de Maria seria transpassada com uma espada. Isso queria dizer exatamente sobre essa morte de Jesus. Jesus iria salvar nações, mas ela teria que assistir tudo aquilo, teria que ver Jesus ser crucificado, sacrificado, para poder salvar todas as nações, para poder dar oportunidades àqueles que merecem realmente, porque servem ao amor de Deus. E para assistir também a queda daqueles que eram hipócritas, que não viviam o amor de Deus. Então, o nosso evangelho de hoje é um evangelho riquíssimo, nos traz um conhecimento tão vasto que talvez um pequeno vídeo como o de hoje não seja suficiente para poder falar de tanto conhecimento que há nessa palavra de hoje. A valorização do Espírito Santo de Deus, a gente percebe o nascimento, a vida de Cristo, a juventude de Cristo nas palavras de ensinamento de hoje, sobre pessoas que tiveram a presença da manifestação do Espírito Santo, sobre a importância de Maria e José no respeito às leis, sobre a importância das leis, ou seja, a palavra de hoje é riquíssima, traz muito conhecimento, algo que nós deveremos, às vezes, chegar em casa, abrir a nossa Bíblia, ler novamente, tentar refletir sobre cada parágrafo para compreendermos o quanto é importante essa nossa leitura de hoje, esse nosso conhecimento sobre a vida de Cristo. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Márcia Souza, que nos mandou: paz do Senhor esteja conosco nos dias de hoje. Está muito difícil enfrentar. Eu tenho dificuldades para vencer a liberação do ex-esposo. Eu perdi tudo e não perdi a fé. Deus nos ajude. Amém. Misericórdia. Eu tenho dificuldade de vencer a liberação do ex-esposo. Talvez eu creio que seja a liberação de poder ir para o mundo, levar a palavra de Deus. Não compreendi corretamente aqui, mas a questão é que quando nós nos relacionamos com alguém que nos proíbe de sermos quem somos, nós percebemos facilmente aí que há falta de compreensão do outro em relação à palavra de Deus, dessa liberdade, da prática do amor. Às vezes, muitas pessoas acham que amar é prender o outro, fazer com que o outro acredite que seja propriedade dele, que não pode ter direito de viver sua vida, de fazer suas próprias escolhas. E como nós sabemos muito bem, Deus nos apresenta condições nas quais nós temos que ser livres para ir e vir, seja até para viver o pecado, porque Deus nos dá essa condição de sermos pecadores. O problema todo está em alcançar o reino dos céus sendo puros. Se você comete pecados, você sofrerá as condições de, no fim dos tempos, estar no meio daqueles que irão chorar, ranger os dentes e sofrer, perdendo assim a vida eterna. É claro que nós devemos respeitar as regras que nós impomos aos nossos companheiros quando nós casamos. Nós respeitamos as regras principais de quem é casado: amar, respeitar e ser fiel. Essa é a condição principal. Então você deve respeitar o seu marido, deve ser fiel a ele e deve amá-lo. É claro que, dependendo da condição e daquilo que não é aceitável, nós não podemos ficar vivendo relacionamentos nos quais podem nos prejudicar a santificação. Claro que não apoio a separação, não apoio destruir um relacionamento. O que eu apoio é a maturidade nas escolhas. Por isso é importante o namoro, por isso é importante o noivado, para quando chegar o casamento, você ter uma noção básica se aquela pessoa é uma pessoa que dá para poder conviver o resto de suas vidas. Agora, é claro que as pessoas às vezes vestem uma máscara e conseguem nos enganar por muito tempo. E depois, quando nós casamos com ela, é que nós percebemos quem realmente somos. E aí, às vezes é tarde demais, porque o casamento
é para a vida eterna, é para sempre, até que a morte os separe. O limite do casamento é exatamente até que a morte nos separe. Depois da morte é outra condição, outra vida, uma vida no reino dos céus ou uma vida de destruição, que nós sabemos muito bem que só serão salvos aqueles que viverem a palavra de Deus. Só poderão continuar a viver aqueles que servem a palavra de Deus. Um grande abraço a Márcia Souza e, é claro, a gente coloca em oração aí a condição do seu relacionamento, seja de ex ou seja atual, seja qual for, mas que Deus possa olhar e iluminar a sua situação. A Odete Sobral nos mandou amém, boa noite missionário Wagner e irmãos do canal. A paz esteja com todos nós, que Deus nos ajude a expulsar nossos demônios do dia a dia, nos dando força, muita fé. Obrigado pela reflexão, abençoada noite de paz e luz a todos. É claro que Deus quer para a nossa vida o melhor e nós temos que querer as mesmas coisas. Se nós obedecemos às leis que Cristo nos apresentou, dificilmente algum demônio irá nos possuir ou nos atentar, porque a nossa fé, se é tão forte, nós não nos sentiremos abalados, preocupados, não perderemos a nossa paz de forma alguma por causa de nada que não seja relacionado à nossa caminhada correta para o reino dos céus. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite missionário Wagner, que Deus te ilumine sempre. Gratidão pelas palavras sobre o medo. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela a minha. Que Deus abençoe sempre a todos nós. Lourdes, seu tio, já está nos meus pedidos de oração. E um grande abraço a todos. Amém. O medo é o nosso grande inimigo para poder alcançarmos o reino dos céus. O problema é que o medo é relacionado à nossa carne. Nós temos medo exatamente porque temos medo de perder, sendo que essa deveria ser a última preocupação que nós deveríamos ter, de perder alguma coisa. Porque o que nós precisamos de alcançar não é perder, é alcançar é a nossa santificação para assim estarmos no reino dos céus. Um grande abraço a José Antelmo e a Astéria Maria. A Edna Penha nos mandou: a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Boa noite, missionário Wagner. Peço oração por mim, pela minha filha Tatiana. Senhor Jesus, abre as portas do trabalho para minha filha Tatiana. Amém. Que Deus possa olhar pela filha da nossa amiga Edna Penha, pela Tatiana que está procurando um emprego e por toda a sua família. Que seja colocada em nossos pedidos de oração. Márcia Souza nos mandou: paz de Deus esteja sempre conosco. Peço oração pela minha família e a todos. Amém. Que toda a família da nossa amiga Márcia Souza esteja colocada em nossas orações cotidianas, diárias. Se possível, se você tem um grupo de oração, coloque em oração a família de cada pessoa que precisa. Anote às vezes num papelzinho e durante as suas orações faça a sua intercessão a Deus. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite missionário Wagner, que Deus te ilumine sempre. Gratidão pelas palavras e reflexão. Ouvir a palavra nos fortalece. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela as minhas. Que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém. Um grande abraço a todos. E como sabemos muito bem, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos dá algum ensinamento. E às vezes aquele ensinamento vem no momento correto, na hora que a gente mais precisa de tomar uma decisão. Por isso, a palavra de Deus é tão importante. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.